Bom dia, seja bem-vindo. Sexta-feira, mais um final de semana chegando. Começa agora o Notícias de Jacareí com as principais informações da nossa cidade. Assim como todos os dias, nós trazemos a vocês, logo no início do jornal, a atualização dos números relacionados ao novo coronavírus. Até o momento, temos 509 casos confirmados de Covid-19. 28 pessoas já faleceram vítimas da doença e 572 casos suspeitos ainda aguardam o resultado do exame. Em relação aos recuperados, 216 pessoas já estão curadas aqui na cidade. E só ressaltando que o Brasil é o país com o maior número de recuperados de Covid-19 em todo o mundo. Isso segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. A notícia é boa, né? Claro, a gente falar de pessoas recuperadas, porém, não muda o fato de que muita gente ainda precisa de tratamento hospitalar. Aqui em Jacareí, entre os casos confirmados, como você vê aí na sua tela, temos 23 pessoas internadas e 7 em UTI. Já entre os casos suspeitos, o número ainda é maior. 36 pessoas estão internadas e 13 estão em UTI. Lembrando que esses números têm crescido, né, de internações também, então é importante a gente ficar bem atento aos números para poder avaliar a curva de contágio. E falando sobre os bairros com o maior número de pessoas contagiadas são Jardim Santa Maria, com 30 casos. Não dá para você enxergar direitinho aí nessa tela, mas aí tem a listagem de todos os bairros da cidade, é um mapeamento feito pela Secretaria de Saúde. Então, só reforçando, os bairros com maior número de contágios é o Santa Maria, com 30, o Parque dos Príncipes, com 25, e o Vila Branca e o Parque Meia Lua, com 21 casos em cada bairro. Então, lembrando, né, se você puder ficar em casa, ajude a diminuir essa curva de contágio, pois só assim a gente vai conseguir ter números melhores para a economia voltar a funcionar e a gente esperar essa vacina chegar em condições um pouco melhores. Lembrando que os números são atualizados diariamente lá no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. A acessibilidade ainda é um grande desafio na prática. Por isso, o Poder Legislativo tem buscado alternativas para diminuir os impactos na vida de quem tem mobilidade reduzida. Acessibilidade é, na teoria, facilidade na aproximação, um caminho que permite acesso a algo ou a algum lugar, mas na prática ainda é deixada de lado. É só dar uma volta pelo centro de Jacareí que esbarramos nas dificuldades. Calçadas apertadas, ausência de rampas e comércios praticamente inacessíveis para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. A fim de diminuir a falta de inclusão, a vereadora Sônia Patas da Amizade criou uma lei em 2017 que assegura à pessoa com deficiência rampas de acesso ao nível da via em estabelecimentos comerciais do município. Não se fala tanto em inclusão, não é? Então a inclusão tem que começar, principalmente nos comércios, tem que ter o livre acesso de ir e de voltar. Eu acho que todo estabelecimento, na minha opinião, todo, sem exceção, teria que ser fiscalizado, ser feito um estudo e ele entrar nessa modificação, ser obrigado a ajustar. Segundo o projeto, as regras devem ser aplicadas somente a novos estabelecimentos comerciais e aos que passarem por reforma na estrutura física. Além de leis, novas ferramentas surgem para auxiliar pessoas com mobilidade reduzida, e a tecnologia é uma das grandes aliadas. Por meio de aplicativos, é possível consultar o nível de acessibilidade de diversos estabelecimentos. O Guia de Rodas, por exemplo, é uma ferramenta gratuita e colaborativa. Por meio dele, qualquer pessoa com deficiência ou não pode relatar o nível de acessibilidade dos locais que visitam, através de questionamentos sobre a presença de degraus, altura das mesas, largura das portas. É feita uma avaliação e assim diz se o local é acessível ou não. Lembre-se que você pode auxiliar no processo de inclusão, transformando a realidade de quem precisa realmente se sentir bem-vindo em todo e qualquer lugar. Antigamente não se pensava nisso, nós estamos num processo de evolução. Antigamente ninguém pensava muito no seu próximo, hoje em dia já se pensa mais no seu próximo, já se pensa mais nos animais, já se pensa mais em tudo. Só lembrando que essa reportagem foi gravada antes da pandemia começar, então por isso que você viu muitas lojas abertas, o pessoal andando na rua.
Só tendo esse destaque para você não ficar perdido aí no tempo na hora de assistir essa matéria. Mudando de assunto, de 29 de junho a 2 de julho, na semana que vem, vai acontecer o Fórum de Economia Criativa e Colaborativa. A atividade é uma parceria da Fundação Cultural de Jacareí com o Sebrae. O conteúdo foi baseado em demandas apontadas pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui da cidade. O fórum será online, totalmente gratuito e pretende discutir possibilidades, tendências e a reinvenção do setor cultural, que tem sofrido muito com essa pandemia. Temas como empreendedorismo cultural, venda de produtos artesanais e criativos pela internet, mercado da música e festivais e muitos outros temas estarão na pauta. Para você participar, é preciso se inscrever lá no link que você encontra na página da Fundação Cultural. Você vê o site aí na sua tela, www.fundacãocultural.com.br. Deputados aprovaram no último dia 24 a votação do projeto de lei do Poder Executivo que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O projeto, entre outros pontos, aumenta a validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, para 10 anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade de infração. O plenário da Câmara concluiu nesta quarta-feira a votação do projeto de lei apresentado pelo governo que reformula o Código de Trânsito Brasileiro. O projeto amplia o prazo para a renovação dos exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH nas seguintes situações: 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70 anos, 3 anos para condutores com mais de 70 anos. O projeto também prevê limites diferentes de pontuação na carteira de motorista antes da suspensão no prazo de 12 meses. 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma infração gravíssima, 20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações do tipo. O projeto de lei determina que os exames de aptidão física e mental sejam realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, com a titulação de especialista em medicina do tráfego ou psicologia de trânsito. Na sessão desta quarta-feira, os deputados analisaram os destaques apresentados ao texto do relator. Grande parte tratava de alterações às novas regras de validade e pontuação da CNH. Outros tratavam da realização de exames médicos e psicológicos e a atuação das clínicas na emissão e renovação da CNH. A participação de médicos, psicólogos nas etapas da CNH. Como é que pode imaginar, senhores, um jovem com 18 anos tira sua CNH e ganha um laudo vitalício do médico, do psicólogo, para dirigir até os 70, 80? Não! É preciso colocar regra. O que nós defendemos é isso, que os médicos e os psicólogos participem nas etapas. A emenda trata disso. O deputado Ricardo Silva, no primeiro ponto, quer acrescentar para que os psicólogos de qualquer categoria, que o condutor, em qualquer troca de categoria, passe no psicólogo. Hoje, o condutor só passa no psicólogo na primeira habilitação e quando ele vai fazer troca para poder exercer atividade remunerada. E nós contemplamos os psicólogos, além de garantir a especialidade da psicologia do trânsito, também garantimos a eles algumas situações no trânsito para que passe no exame psicológico, como quando o condutor se envolver em acidentes graves. Outro debate em plenário foi em relação ao destaque que retirava do texto a exigência de que os motoristas profissionais fossem submetidos a cada 5 anos a exames médicos e avaliações psicológicas. Esses profissionais seriam submetidos a outros tipos de avaliação periódica. É óbvio que motoristas profissionais precisam fazer o exame com mais assiduidade do que quem dirige o carro eventualmente. Me parece que é uma coisa óbvia, porque aqueles que dirigem carros, caminhões o tempo inteiro estão submetidos a condições desagradáveis e negativas para a própria saúde da profissão, e essas consequências precisam ser medidas e verificadas pelos exames. Os condutores melhores preparados do Brasil são os trabalhadores de transporte.
Eles têm agente de treinamento dentro da garagem. Eles têm RH dentro da garagem, psicólogos, médicos do trabalho. O transporte escolar já faz a avaliação psicológica. É mais uma avaliação. Para poder fazer o curso e reciclar a cada 5 anos, esses condutores já fazem essa avaliação. Então é esse o meu apelo aqui. Essa foi a única mudança aprovada pelo plenário ao texto do projeto que agora segue para análise do Senado Federal. Nesse momento de pandemia, muita gente tem passado dificuldade e com o objetivo de ajudar quem mais precisa, diversos cantores têm realizado lives solidárias, que são shows transmitidos pela internet para incentivar a doação de alimentos. E amanhã é a vez dos músicos Daniel Neto, Danilo João, Fabinho da Viola e também a participação de Isa e Raquel Aguiar. Anota aí então na sua agenda, amanhã, dia 27, às 2h30 da tarde, live solidária para ajudar a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui de Jacareí. Uma oportunidade para você poder colaborar. O governo federal divulgou na noite de ontem, em uma edição extra do Diário Oficial da União, o calendário de pagamento para a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A partir de amanhã, até o dia 4 de julho, o dinheiro será depositado nas contas da Poupança Social Digital da Caixa para pagamento de contas, boletos e também compras por meio do cartão de débito digital. Para quem vai fazer o saque em dinheiro, os pagamentos começarão no dia 18 de julho e vão até o dia 19 de setembro. Vai demorar um pouquinho, então, para você conseguir sacar esse dinheiro. Os pagamentos eles serão realizados de acordo com a data de nascimento do beneficiário. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo avalia a prorrogação do auxílio com o pagamento de 3 parcelas adicionais nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Para mais informações, você pode consultar através do aplicativo e também do site da Caixa que aparece aqui na sua tela para ficar bem informado, saber se você tem direito e, principalmente, quando você vai receber esse auxílio. Apesar da pandemia, a vida não parou. Durante esse período, muitas mulheres descobriram uma gestação e se tornaram mães. Você vai conhecer agora um pouco da realidade de quem vive esse momento durante a quarentena. Ser mãe é o sonho de muitas mulheres. O que a Carol não esperava era viver esse momento durante a pandemia de Covid-19. Isolada desde março, quando a quarentena começou no estado de São Paulo, ela precisou mudar quase todos os planos para a chegada da pequena Antonella. Então, a gente não conseguiu ter chá de bebê, eu tinha marcado para março, aí teve que ser cancelado, aí remarquei para abril. Aí teve que ser cancelada, acabei perdendo as lembrancinhas. A bebê nasceu saudável e conheceu um mundo diferente, impactado pelo distanciamento social. Mas, para mim, o mais difícil está sendo agora, no pós-parto, que é a gente não tá tendo tanto contato como eu gostaria com os meus pais, não tá tendo contato com familiares, amigos. E eu queria muito que todo mundo estivesse curtindo essa fase junto com a gente, estivesse vivendo essa pituquinha aqui junto com a gente. Já a Adriene descobriu a gestação logo no início da pandemia. Desde então, a vida dela mudou muito e rápido. Eu sou designer gráfica e eu trabalhava em uma agência em São José dos Campos, informalmente. E com a pandemia a gente foi mandado para home office. E no mesmo dia que eu informei que eu estava grávida, eles me falaram que o meu salário tinha diminuído menos de 1/3 do que eu ganhava antes. Aí, bom, hoje a agência quebrou, eu não tenho mais esse 1/3 e eu estou tentando me virar com os clientes que surgem e eu vou fazendo de forma autônoma. A rotina médica sofreu alterações. Ela não pôde estar acompanhada do esposo no momento que descobriu o sexo do bebê. E também está em busca de alternativas para fazer o enxoval antes do final de outubro, que é quando o Caetano vai chegar. Agora a gente está pesquisando algumas formas de fazer um chá de bebê online, mas a gente já está arrumando o máximo de coisa que a gente consegue agora, para a gente ficar mais tranquilo depois, até porque a gente não sabe como vão ser as coisas, né? A gente ganhou bastante roupinha usada e achamos já um berço que a gente vai montar assim que a gente pintar o nosso quarto e já arrumar o cantinho dele. O filho da Adriene ainda vive esse momento dentro da barriga da mãe.
esperando encontrar um mundo melhor quando nascer. E que a bebê da Carol, que já nasceu, possa viver em breve perto de todo mundo que a ama. Estamos sendo positivos, acreditando que tudo isso vai passar logo, que cada um fazendo sua parte, os resultados vêm e que até o final do ano a gente já vai conseguir bons resultados, já vai conseguir ter mais contato com as pessoas que a gente ama e curtir tudo de uma forma diferente, dando mais valor nas pessoas, na vida, nos detalhes. Parabéns, então, para as mamães. A classe artística tem sido muito afetada com a crise causada pelo novo coronavírus. E para sobreviver é preciso criatividade. Resgatar práticas antigas, como as serenatas, tem sido uma alternativa. A Nádia e o Marcelo são músicos e de longa data. Eles estavam acostumados com a agenda cheia e de uma hora para outra viram todas as apresentações serem canceladas por conta da pandemia. Nós músicos, cantores, profissionais que trabalham como autônomos, que a gente conta com o trabalho todo final de semana, nos bares, restaurantes, eventos. E agora, com toda essa situação, a gente está tendo que se virar nos 30, né? Se reinventar foi preciso, e as ideias foram surgindo. Lives, vídeos personalizados, cartões musicais e até serenatas, iguais aquelas que antigamente se faziam na janela, sabe? Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não escondo, porque sei que és minha dona. No passado foi muito feito, mas foi se perdendo. Então a gente tem, eu tive esse privilégio de poder resgatar isso, né, para poder sobreviver. E ao mesmo tempo foi uma surpresa para mim em relação como músico, na verdade, né? Eu fiquei muito surpreendido com a reação das pessoas. Para mim foi maravilhoso. E junto com as serenatas, vieram novas possibilidades para os artistas se aproximarem do público. A gente sente, né, esse calor mesmo, essa resposta muito gostosa do público, apesar de distante, né? É gostoso você ter essa reação do público quando você vai fazer a serenata. Você vê os olhinhos das pessoas brilhando, né? E por falar em brilho no olhar, a Elisângela e o André são a prova de que o romantismo tem ganhado cada vez mais espaço e que guardar lembranças tem se tornado mais importante que guardar coisas. Eu fiz essa pequena surpresa para demonstrar o amor e o carinho que eu tenho pelo meu marido. E foi bom saber que ele gostou. Eu, na verdade, fiquei super surpreso, né, e super satisfeito, porque, na verdade, é uma homenagem que eu nunca tinha recebido, né. Antigamente, serenata era uma coisa muito comum, né, enfim, mas eu, particularmente, nunca tinha recebido de ninguém uma homenagem tão bonita, tão singela, algo que, na verdade, tem muito mais valor do que qualquer bem material, até porque mexe com sentimento, né. Assim como os cantores, muitos profissionais estão se adaptando. E por que não dizer a humanidade? Enquanto a pandemia continuar nos acompanhando, será preciso seguir criando alternativas e descobrindo o poder de superação que o ser humano é capaz de ter. A gente que é artista, a gente já está bastante acostumado com essa coisa, né, de precisar mesmo correr atrás e se reinventar. Então, está sendo uma experiência bem interessante. Eu acredito que ela resgatou um sentimento assim interior que nós não tínhamos. E agora estamos valorizando essa coisa da lembrança, né? Tudo que você vai fazer, você remete a alguma coisa, uma pessoa que você gosta. Não são coisas materiais, mas sim sentimentais. Eu acredito no amor. Eu acredito num mundo em paz para acabar com a dor. Sei que podemos muito mais. O ser humano, né, com essa capacidade de se reinventar.
Essa edição fica por aqui, mas você pode acompanhar todas as reportagens exibidas e também o Notícias de Jacareí em nossas redes sociais. Um bom final de semana para você, se cuide e, se puder, fique em casa. Até segunda!